Olá! Hoje falaremos diretamente de Portugal com a aromaterapeuta Flávia Bove, que é pós-graduada em aromaterapia e, além de tudo, ela sabe muito sobre óleos essenciais e bem-estar. E ela estará aqui dando várias dicas importantes para a gente. Olá, Flávia! Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu Vamos é que explorar aqui agradeço. hoje. Imagina, eu que agradeço. Vamos explorar, né, esse universo natural que está bastante em alta, né? Hoje ele está chegando aí para muitas pessoas. Na verdade, uma terapia, né, que começou aí a gente tem relatos, né, de 2.700 antes de Cristo pelos chineses, no ano aí de 400 por Hipócrates, né, que é o pai aí da medicina, e no século XX ela aí acabou sendo difundida em vários países. Então, gostaria muito de abranger um pouquinho, né, sobre os óleos e levar um pouquinho desse bem-estar aí para vocês. E quais Estou muito. seriam? É que muita gente tem dúvidas, né? Assim, ou não conhece direito o que seria a aromaterapia. O que é em si a aromaterapia? Isso, a aromaterapia, ela é uma terapia natural, né, que a gente aplica através dos óleos essenciais. Então, o que são os óleos essenciais? Eles são substâncias extraídas das plantas, a gente chama de ouro da planta, né, que é ali, para você ter uma ideia, um óleo de rosas, por exemplo, que é um óleo assim maravilhoso, para você extrair um vidrinho desse daqui, é necessário mais de 30 mil pétalas desta rosa. Então, ali dentro deste líquido, né, que pode ser aí de uma rosa, né, eu falo da planta, mas isso abrange folha, fruto, caule, raízes, cada óleo essencial, ele é extraído de um local da planta. Então, e aí quando extrai esse óleo, que ele é prensado, né, a frio, né, prensado no vapor, os óleos vegetais que são a frio, tá? Você joga isso, né, nas caldeiras, que a gente chama, aí eles passam por um processo, né, de arraste a vapor, e aí sai o líquido puro deste óleo essencial. Então, o que é importante a gente dizer antes de mais nada, né, para as pessoas não confundirem o óleo essencial com substâncias sintéticas, porque vocês podem olhar aí nas lojas um vidrinho desse, né, e de repente vai ter um aroma para você colocar na sua casa. Isso seria uma essência, então isso é um produto sintético, ele não vai te trazer nenhum benefício, somente cheiro, né? Já o óleo essencial é um produto 100% natural e puro, com grau terapêutico. Então, como que se dá essa aromaterapia? Depois que extraiu o óleo essencial, a gente pode usar de diversas formas, né? Tanto inalando, depois eu vou explorar mais isso, mas inalando na pele ou em difusor. E o óleo essencial, ele possui depois que é feita essa extração, cada parte dessa planta, ela chega a possuir até 300 substâncias químicas. E essa substância, quando você inala, essas moléculas voláteis, elas são dispersas no ar. Então, quando você inala, ela já vai diretamente para o seu sistema límbico, e é lá que ela vai atuar. É como se fosse assim, de uma forma mais fácil para vocês entenderem, é como se cada cadeado tivesse a sua chavinha. Então, aí cada molécula, ela vai agir de uma forma no nosso sistema nervoso. E quais Então, é bem seriam? legal. Não, muito legal, muito interessante. E, logicamente, tem alguns que são os mais populares, os mais conhecidos, né? Quais seriam esses? Para que eles servem e quais seriam as propriedades deles? Então, foi até legal essa pergunta, porque eu estava falando sobre, né, as moléculas voláteis, então eu vou dar um exemplo da lavanda. O óleo essencial de lavanda, ele é o mais utilizado no mundo, tá? Para questões de insônia, relaxamento, estresse. E por quê?
Ele contém duas substâncias, né? Quando a gente faz o laudo, tem um laudo que é laudo de cromatografia. Então, neste laudo é onde sai todas as propriedades do óleo. E aí a empresa, né, isso é algo que a gente tem que citar também, precisam ser empresas confiáveis, cada lote do óleo tem que ser feito uma cromatografia, porque pode oscilar a quantidade, não muito, mas isso é algo que vai te dar a certeza de que você está usando algo puro para ter realmente a eficiência do óleo. Então, a lavanda, normalmente no laudo de cromatografia dela, ela tem quase 40% do linalol, que é uma substância linalila, que são substâncias relaxantes. Então, por isso que a lavanda é utilizada para este fim. Né? Quando a gente, por exemplo, aqui na Europa, na Alemanha, a gente já tem a lavanda em comprimido para você tomar e dormir, né, e relaxar. No Brasil ainda não está autorizado, né? A Anvisa ainda no Brasil hoje enxerga o óleo essencial como um cosmético, então eu já deixo o alerta, inclusive, para não ingerir, né? A gente sabe que existe a ingestão aqui na Europa, é autorizado, só que os óleos essenciais, eles passam por critérios, né? Por empresas que tem a Infarmed, como se fosse a Anvisa aí no Brasil. Então, os óleos essenciais passam por uma inspeção para comprovar que realmente eles são puros, e aí você tem que passar por um aromaterapeuta para que você possa fazer a ingestão. E a ingestão é a última via que a gente vai indicar, porque o óleo essencial, mesmo inalado, ele vai interagir no seu organismo, ele vai para a sua corrente sanguínea, ele vai ser excretado. Então, a gente depois vai entrar um pouquinho nesse tema, né, das precauções, que aí também o que acontece, né, Luciana, começa um pouco aquela coisa, se pode 2 gotas, então vou tomar 30, que vai resolver meu problema, entendeu? Dá medo, tem né? essa cultura da vizinhança, não, Sim. mas se falou que pode tomar 2, vamos tomar 20, e não é Porque assim, aí vai porque fazer efeito mais rápido, né? Acho que pensa ele assim, tem né? contraindicações, né, e algumas bem sérias, tá? Mas voltando aí nos óleos que você perguntou, então, nós temos a lavanda, que é o óleo mais utilizado. Depois nós temos o peppermint, que é o hortelã-pimenta, tá? Que ele é um óleo que tem mentol. Então, ele é muito, muito bom para disposição, para você inalar antes de atividade física, que essa molécula, ela vai te ajudar, ela é uma molécula fria, que a gente chama, né? Então, ela faz com que as células do nosso corpo esfriem e você busca essa movimentação, sabe? É bem interessante o mecanismo de ação dela. E ela também, ela é usada, né, para desobstruir as vias aéreas. Então, é um óleo essencial se você está resfriado, é bem bacana também. Eu tive um paciente que eu tratei, e ele, depois que fez o tratamento com o peppermint, ele não utiliza mais um medicamento que ele usava para o nariz obstruído, sabe? Esses que viciam, Sim. Que são horríveis, esses né? Viciam medicamentos. mesmo. Faz um monte, né? Tem um monte de malefício. Então, eu consegui com que ele não utiliza mais. Então, ele é muito grato, assim. Porque os óleos essenciais, você tem que saber, né? Você tem que saber a dosagem, a concentração, né, o modo de uso, se é mais eficiente na lândula ou na pele. Então, assim, tem que estudar muito para que não caia disso que eu te falei. Pode usar de qualquer jeito, porque aí também a pessoa não vai ver resultado, né? E aí acaba culpando também os óleos essenciais, né? E como... Vamos... Desculpa, pode continuar, perdão. Não, pode falar, e depois eu vou deixar uma listinha, porque assim, você falou dos mais conhecidos, mas tem bastante, tem uns 4, 5 aí que são best-seller, né, que é bem conhecido. E que é bem bacana, assim, que nem o melaleuca, que é um antifúngico, ele é muito potente para questões de fungo nas unhas, né, para adolescente que tem acne, a gente pinga uma gotinha, que adolescente não pode usar qualquer produto, né, então a gente pinga uma gotinha e coloca herpes. Isso que eu tô falando, Luciana, o que eu acho legal deixar também para o pessoal
é que isso não tem nada de holístico em óleo essencial. Isso, se você entrar na PubMed, que é um site, né, dos órgãos dos Estados Unidos, lá tem, assim, milhões de artigos científicos, né? E aí eu coloco muito na minha rede também, porque isso acaba confundindo um pouco as pessoas. Então, é natural, é das plantas, é 100% puro e tem eficácia, é científico, não tem nada de holístico. Embora tenha um braço holístico, por quê? Posso entrar agora ou você quer perguntar outra coisa? Depois eu vou nesse tema. Não, pode falar. Até mesmo porque a medicação que é a alopática, ela provém das plantas. Só que ela recebe química, né? Então, eu acho que é muito mais saudável você ter acesso a um óleo que ele é natural, né? Do que você estar tomando uma medicação que ela aí recebe um processo químico, né? Só fazendo esse adendo, essa observação. Não, e você está corretíssima, porque você vê a Novalgina, né, que é a dipirona, tão conhecida. Aqui, inclusive, a gente não compra em farmácia, né, a dipirona. É proibido. Então, só com receituário. Porque é a planta, né, existe essa planta, a Novalgina, e aí é o que você falou, eles enchem de coisa sintética, né. Como shampoos bobos, cremes níveas, eles são cheios de fitalato, parabenos, que são substâncias que aqui também já são proibidas, que comprovam, né, que podem causar câncer, causam câncer, né. Então, a gente está começando a andar muito para frente agora nessas questões. Então, todos esses produtos de farmácia, de prateleira, que são inofensivos, que você olha e fala, bom, não vai longe o talco Johnson, né, eu estou entrando porque é minha área total, essa área de natural. O talco Johnson está proibido em vários países, no Brasil ainda não, e aí a empresa tomou bilhões de processos comprovadamente que causou câncer nas pessoas, né? Sim. Então, acho que 48 bilhões foi o processo que eles tomaram. Só que assim, né, é tudo autorizado, enfim, isso é um problema sério também que agora estão começando a levantar, né? Mas voltando aí no que a gente estava falando sobre a parte holística, não é uma questão de ser, a gente tem a psicoaromaterapia, que a gente trabalha mais na parte mental, tá? Mas esse é um tema muito interessante, porque tudo que tem, eu vou falar agora um pouquinho assim, tudo que tem vida tem energia. Então, um físico, o que ele lógico, isso a gente aprendeu, né, na escola, não vou lembrar o nome dele, mas é sobre o Hertz que a gente tem, né, então se você está doente, você está abaixo de 62, um corpo saudável, ele beira aí entre uns 70, né, Hertz, vamos dizer. O óleo de rosa, de rosa que eu falei, ele é o que mais tem Hertz, então ele chega a ter mais de 300 Hertz, por quê? Tudo que é vivo, que é planta, tem vida. Se você pega um produto enlatado, vai ter 0 Hertz, 0. Né? Então, se você vai numa horta e mede, ali ele já vai ter vida, vai ter Hertz. Então, quando eles fizeram essa medição nos óleos essenciais, o de lavanda, por exemplo, tem 113. Então, eles conseguem elevar o nosso Hertz. Né? Isso tem vários estudos. Eles conseguem levar a gente para um patamar de energia maior, porque ele carrega essa energia. Tá? Esse é um outro braço, eu trabalho um pouco, eu gosto de mostrar isso, porque também é científico, né, porque é medido e tudo mais, mas eu trabalho muito na área mesmo da aromaterapia francesa, que inclusive eu estou estudando aqui mais, né, sobre isso, porque a aromaterapia francesa, ela trabalha muito na parte científica, né, então a gente vê, assim, muito resultado na prevenção, né, no tratamento da imunidade, os óleos essenciais que têm essa ação, né, por exemplo, o óleo essencial de laranja doce, ele é um óleo que aumenta a nossa imunidade, né, fazendo o protocolo certinho. Então, assim, depois que você entra nesse universo, você não quer sair mais, porque é muito bom. Com certeza. E, por exemplo, como que a pessoa pode sentir segurança em estar usando os óleos, assim, referente à questão de diluição, armazenamento, né? Quais seriam as precauções tomadas? Sim. Então, primeiro, precisa comprar de uma empresa de confiança, tá? O que a gente vê hoje no mercado é o seguinte, existem consultoras de óleos essenciais, tá? Você vai saber, tem uma empresa que é bem famosa, que trabalha com consultores de óleos essenciais.
E eu, como aromaterapeuta, e os aromaterapeutas que trabalham muito sério nisso, nós não recomendamos essa empresa, tá? Por quê? Porque é uma empresa que é marketing multinível e ela tem o foco na venda do óleo essencial. O óleo essencial dela é 4 vezes maior o valor do que qualquer empresa brasileira boa, tá? Nós temos aí umas 3 empresas no Brasil que são fortíssimas, que são produtos maravilhosos. Então, essa empresa que trabalha assim, ela não vende em farmácia, né? Não pode vender porque ela é um marketing multinível. E o óleo dela é muito mais caro, por quê? Porque ela tem que sustentar uma pirâmide, não é porque ela é melhor, tá? Porque o que ela tem, as outras empresas têm, inclusive é o mesmo importador. E eu só falo isso por quê? Porque também as consultoras, não, como elas são focadas no óleo, na venda do óleo só, e não só na saúde mesmo, como nós somos, porque o que é o nosso foco? Eu vou te atender e eu vou falar para você, olha, com esses 2 óleos, como o óleo essencial, ele tem muitas moléculas e eu consigo, por exemplo, o melaleuca que eu te falei que é para fungo, né, que a gente consegue tratar uma unha, como dentro da química dele tem muitas substâncias, ele é um excelente óleo essencial, por exemplo, para você tratar a criança que está encatarrada. Então, a gente massageia o peito e esse catarro vai sair. Então, assim, o nosso foco não é que você tenha muitos óleos e invista muito. Não. O nosso foco é fazer com que você use ali esses óleos que você tem. Nós vamos estudar o que você está precisando e ver quais óleos encaixam. Então, precisa tomar cuidado com isso, porque tem muito, como está crescendo muito a aromaterapia, tem muita gente aproveitando para desovar óleo, né, para, não que seja, eu falo que todo mundo vende, né, Luciano, todo mundo está sempre vendendo alguma coisa, e isso é normal, né, faz parte da nossa vida, mas a gente não pode extrapolar, né, o que tem que ser feito, né, então eu acho que isso nós somos muito sérios, sabe? Então procura uma empresa idônea, né, para olhar direitinho. O vidro tem que ser sempre âmbar, na cor âmbar, que é essa cor aqui, porque se o vidro não for nessa cor, o óleo vai oxidar, ele precisa estar num vidro escuro, né? Manter em local seco e fresco e procurar sempre um aromaterapeuta e não consultor de bem-estar, tá? Aromaterapeuta é na saúde, consultor é em vendas. Por isso? Porque um consultor, ele não sabe o que a química pode fazer em uma pessoa, ele não tem esta formação. Então, por exemplo, nós temos óleos essenciais que cessam a respiração de recém-nascidos, tá? E a gente vê um monte de gente mandando criança que nasce, tá chorando, passar óleo essencial. Então, assim, a criança, até 3 meses de idade, ela não tem como usar nada, ela acabou de aparecer no universo, a coitadinha tá ali lutando na vida dela, quer a mãe, quer o leite só, né? Então, a gente tá muito errado, tá acontecendo muita coisa assim, sabe? Por exemplo, o óleo essencial de alecrim, hipertenso não pode com óleo essencial de alecrim, porque o óleo essencial de alecrim, ele eleva a pressão arterial. Então, às vezes a pessoa passa mal, tem muita gente, muito gastroenterologista cuidando de pessoas com o esôfago queimado, porque as pessoas estão pingando óleo de limão essencial na água, porque a consultora está mandando, né? E isso é uma conta básica, óleo não dilui em água. O óleo essencial de limão siciliano, ele estoura a borrachinha de cabelo, sabe aqueles lacinhos? Por quê? Porque ele tem uma composição muito potente e as pessoas acabam sem conhecimento ingerindo isso na água. Você estava falando então, do alecrim, eu sou hipertensa e eu como bastante alecrim. Eu não sabia. Então, presta atenção. Olha como é interessante, né? O alecrim, ele é vasodilatador, inclusive a gente usa muito para crescimento capilar. Tem um estudo dele, que é aquele minoxidil super famoso, né, mas tem um monte de efeito colateral para crescer o cabelo, eu até postei esse estudo, ele ficou igualzinho equiparando. Então, por ele ter essa composição, ele é muito perigoso, viu? Toma cuidado. Sim. Com a hipertensão. Bom, muito bom saber. Gente, mas isso. Desculpa, pode falar. Imagina, Lu, pode perguntar. Não, se tiver mais perguntas, eu tenho algumas considerações legais. Eu falei que eu vou deixar também um desodorante, que é muito legal para quem quer, assim, depois utilizar algo mais natural, super potente, é muito bom, muito conhecido esse desodorante, também na linha aí natural. Adolescente, sabe, naquela fase de 14, 15, que eu tenho aqui também, eu fiz para as meninas, para não ter que ficar usando esses de farmácia, cheio de alumínio, sabe?
Então é Não, bem legal. a gente ainda tem muito para conversar. O papo tá Muito. maravilhoso. Eu só vou chamar rapidinho só um dos patrocinadores, mas a gente tem muita coisa para falar ainda. Tá ótimo. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. O Salão Ivan Marques tem uma equipe qualificada e experiente, que sabe tudo sobre beleza feminina e utiliza os melhores produtos do mercado, além de fazer um diagnóstico de cada cabelo para a escolha do melhor tratamento. Ivan Marques é especialista em mechas, coloração, criação e correção e também cortes, e tem ajudado as mulheres a terem o cabelo dos sonhos. Ivan Marques fica na rua Riachuelo, 545. Olá! Voltamos. Voltando, me desculpe. Imagina. Um breve intervalo para a gente falar do nosso patrocinador, de um dos nossos patrocinadores. Então, você estava falando a respeito das precauções, né? Você falou do alecrim, falou de outros produtos também, né? Sim. Nós temos também, por exemplo, tem um óleo essencial que ele é maravilhoso para a gente relaxar, que ele se chama Ylang Ylang. Só que ele também, ao contrário do alecrim, ele baixa a pressão arterial, né? Então, são esses cuidados, e outra também, o óleo essencial, como cada indivíduo responde de uma forma, né, até com medicamentos aí, o óleo essencial é da mesma forma. Então, tem pessoas que têm efeito rebote com a lavanda, né? Ao invés dela relaxar, tem pessoas que se agitam. Então, aí a gente tem que entrar com outro óleo essencial. Por incrível que pareça, isso acontece. Então, por isso que a gente faz uma anamnese bem certinha, para a gente ser bem assertivo, né, nessas questões aí. E principalmente nas mulheres. A gente tem, Lu, muitos óleos essenciais que trabalham a saúde da mulher. Isso é muito legal. TPM, Menopausa. as questões da menopausa. Isso é muito bom saber. É muito bom. Não, eu vou deixar 2 óleos essenciais para vocês, aí depois, porque o modo de uso, Lu, eu não posso falar assim para você, use tantas gotas, faça isso, eu preciso saber. Então, quem quiser me chamar no Instagram, pode chamar, que eu respondo, tá, se tiver alguma dúvida, porque vai muito disso, eu preciso saber da pessoa, a idade, porque se é uma criança, tem óleo que não pode, né? Que nem o Peppermint, que eu falei que a gente usa muito para atividade física, ele é proibido pelas literaturas abaixo de 7 anos a criança usar, porque ele pode causar aí uma crise de tosse, ele pode, a criança pode desenvolver alguns problemas. Epilético não pode usar óleo de alecrim, porque ele pode convulsionar, ele pode ajudar a convulsionar. Então, são coisas sérias, entendeu? Então, a gente não pode... Por isso que, às vezes, eu fico meio brava com essa loucura aí para vender, e as pessoas não ficam preocupadas em dar essa atenção, né? Porque a gente já teve criança que teve problema sério, né? Porque fala, é natural, não faz mal sim, né? Não é porque é natural que não faz mal, o que mata é a dose aí, né, do veneno. Então, é complicado, porque a gente fica, às vezes, introduzindo aí na nossa rotina ervas, né? Que a gente escuta falar que faz bem para determinado fim, digamos assim, mas nós não sabemos se faz mal para outras coisas, né? E aí foi exatamente o que você falou. Todo mundo pensa que porque é natural, eu posso introduzir na minha rotina tranquilamente que, por exemplo, o alecrim. Hoje eu comi batata doce com um monte de alecrim. Eu sou hipertensa e eu não sabia, né? E foi isso que você falou. É muito interessante a pessoa, antes de iniciar, assim, introduzir, sei lá, temperos, ervas na alimentação, os óleos essenciais, que ela fale com uma pessoa, com um especialista, né? Com um profissional. Exatamente. Tem chás, por exemplo, que sobrecarregam o fígado de uma forma que pode dar problema seríssimo, né? Então, tudo, né? É que tudo vem das plantas, né? Tudo. É aquilo que eu falei agora, é a dose que vai determinar se ele vai fazer bem ou mal, né? Tem que tomar cuidado para não extrapolar, né? E aí eu estava citando sobre as mulheres. Então, se você está nessa fase, né, de TPM,
É legal utilizar o gerânio, ele é um óleo maravilhoso, até para as questões assim de cólica, sabe? Ele é um óleo para você inalar, ele também traz essa parte aí dessas questões de calma. Ele é um óleo assim, tem muitos estudos também com ele na questão, a mirra também na questão da tireoide. Então, a sálvia esclareia também é outro óleo muito utilizado por mulheres, né, a sálvia já é para mulheres aí mais na faixa aí da TPM, desculpa, da menopausa, tá? A gente até brinca que são as fases da mulher, então as menores lavanda, e chega na fase da TPM mais ou menos é gerânio, e depois a gente passa por uma sálvia, são os óleos aí que atendem. Isso eu tô falando, Lu, meio por cima, tá? Porque a gente, quando a gente faz uma sinergia, que a gente chama, né? Utiliza outros óleos juntos, né? Então, é muito legal. Esses são os mais, assim, que o pessoal conhece mais, com certeza, né? Que os aromaterapeutas, a gente acaba brincando bastante nesse universo, porque como a gente conhece muito da química, então, às vezes, a gente usa óleos que as pessoas não estão muito habituadas, né? E o que alivia dor, por exemplo? Quais são os óleos Dor, essenciais que são interessantes para aliviar as dores? a dor, o óleo essencial mais utilizado para dor, um estudo, um óleo que ele usa o mesmo canal endocabinoide, tá? Que usa a Paíba, é um óleo brasileiro. Eu até desenvolvi um blend para um spa aqui, né? E aqui não, em Campinas. E eles usam isso, é um sucesso, porque para dor muscular, tem vários estudos, e você dilui ele, né, num óleo carreador, que a gente chama. Então, todo óleo essencial, para você utilizar na pele, você não pode usar ele puro. Você tem que diluir em um óleo vegetal, que é um óleo carreador, que a gente chama, ou um creme base, tá? Por quê? Porque o óleo essencial, ele não consegue penetrar na nossa pele, sozinho, ele não entra, tá? Então, só o carreador que faz com que ele penetre. Então, o óleo de copaíba para massagem, para dor, ele é, assim, fantástico. Ele é comparado como um medicamento mesmo de endocabinoide mesmo, que a gente utiliza aí que é sem, né, o que já é utilizado aqui, por exemplo, tem lojas, né, tudo liberado, que é sem o TSH, que é o que faz mal. Então, ele é considerado isso na aromaterapia, como um produto desse nível aí. E para Como relaxante digestão? muscular. E para digestão, o que é interessante? Digestão é legal limão siciliano e gengibre, tá? Aí também é diluído e nada é através de tomar pela boca, tá? Esse pode ser inalado ou massagem na região do estômago. E aí você, grávida, por exemplo, não pode, tá? Grávida até o terceiro mês não pode nada. Após o terceiro mês é autorizado aí uma lavanda. E só uma laranja doce, mais nada, porque tudo que a gente inala ou passa na pele, a gente vê nos estudos, né? Ele vai para a corrente sanguínea. Então, quando você inala, só para vocês entenderem melhor, ele faz dois caminhos, tá? O primeiro ele vai para o sistema límbico e depois ele vai, uma parte vai para lá e uma parte para o pulmão. Quando ele chega no pulmão, ele vai para os alvéolos e aí eles mandam tudo para o sangue. E aí, quando você inala, quando a gente vê, por exemplo, estudos comparando lavanda com benzodiazepínico, né, tipo esses medicamentos para dormir, então eles ficam no mesmo período ali rodando no sangue. Então, e vai ser excretado pela urina, pela pele, né, suor e fezes, enfim. Então, ele é metabolizado, ele vai passar pelo seu fígado, mesmo inalando. Então, isso é importante a gente falar, grávida não pode, né, porque vai absorver o feto, vai absorver ali tudo. Quer ver como que é uma coisa? Todo mundo fala, imagina que eu vou cheirar isso aqui, só um cheirinho, não é algo sério. Então, é isso que é um trabalho que a gente vai fazendo, assim, um trabalho de formiguinha, né, e é bem sério mesmo. E sistema imunológico? O que Então, tem de melhor, assim, nos óleos essenciais para o sistema imunológico? eu gosto muito para o sistema imunológico de trabalhar com a laranja doce. Na maior parte, na verdade, todos os cítricos, eles vão agir muito bem na parte de imunidade, tá? Também gosto do tea tree, que é a melaleuca, né, que é a árvore do chá, que a gente chama. Então, a gente faz um blend aí, dá para colocar
a laranja, dá para colocar o tea tree, dá para colocar pinheiro siberiano e ravinsara. Esses 2 óleos não são muito conhecidos, mas são os que mais trabalham também aí na imunidade. Então, quando a gente faz um protocolo, eu já faço um blend certinho, né, com a diluição correta, com o óleo vegetal, o carreador correto, e já envio também a forma de uso, né, normalmente o blend, onde que é a parte, Luciana, que a gente mais absorve, tá, isso é super interessante, para a imunidade. Nós temos um órgão que a gente nasce com ele fica aqui perto do coração, aqui embaixo, no meio, assim, né, das costelas, que ele chama timo. Então, quando você pega uma criança, você vê que ela tá todo vapor, porque ela tá com o timo ali super. O timo é onde tem ali as células de defesa, novinho. Tá? Hã? Tá novinho em folha. Isso, tá todo vapor. Sim. Então você vê que assim a criança fica mais doentinha quando é pequenininha, né? Que tá ali conhecendo ainda os vírus, tendo contato. Depois ela se fortalece, né? E essa depois, aí esse timo, o que acontece? Ele vai envelhecendo e a gente perde, assim que eu digo, né? Não tem mais função quando a gente fica mais velho. Então a gente pode ficar doente de novo, tal. Então, quando você usa esse óleo essencial no timo, tem alguns estudos, né, blend diluído, que mostram esse benefício, né, essa melhora, né, no seu sistema imunológico. Então é um lugar bem bacana de se passar, né, porque é assim, vamos supor, nos pés, todo mundo fala, a gente faz massagem nos pés da criança, tal, para relaxar. Então, eu sempre falo, é legal, por quê? Porque a criança é gostoso, né, você vai estar relaxando, mas não é o melhor lugar para absorver. Por quê? Nós precisamos, os locais que têm uma maior absorção, não é maior absorção, desculpa, mais rápida absorção, são os locais com pele fina. Então, a gente tem aqui e atrás das orelhas, aqui no pescoço. Então, às vezes eu falo, pode passar nos pés da criança, né, para ela relaxar, mas assim, passa nesses locais, porque a pele da sola dos pés é muito grossa, né, então demora muito mais essa absorção, enfim, então são detalhes, né, que a gente faz aí no dia a dia que é o diferencial mesmo do sucesso, né, nos tratamentos, então isso é bem legal. Nós estamos passando, né, Flá, por um período muito difícil, né, que eu acho que também, assim, piorou muito durante a pandemia. Então, a gente vê as pessoas hoje estressadas, deprimidas, ansiosas, né, então, o que seria interessante para esses casos, né, de estresse, ansiedade, depressão? Sim, olha, depressão, eu tenho 2 óleos que eu gosto muito, tá? Que é a bergamota e o olíbano, né? O olíbano, Lu, eu vou entrar um pouquinho nessa área, porque é uma área que eu gosto muito, né? Do olíbano, porque o olíbano, ele foi um dos óleos entregues a Jesus Cristo, né? Pelos 3 reis magos, que é o incenso. E esse incenso, ele é usado até hoje na igreja, inclusive, em celebrações importantes, que nem agora na Páscoa, quando passa, sabe, o defumador e tal, é o incenso que é o olíbano. O olíbano, ela é de uma árvore que ela solta uma resina, ela chama Brownswellia, é assim o nome dela. Ela solta uma resina, e aí ela tem o poder de autocura, né, ela mesma se cura quando ela solta essa resina. Então, eu indico muito esse óleo porque ele é um óleo bem aterrador, ele é um óleo que não tem explicação, vamos dizer assim, tá? Então, quem utiliza, sente, conhece, sente que eu falo não é de cheiro não, porque ele tem um cheiro bem forte, tá? É até difícil, assim, da pessoa gostar no começo. Mas ele é um óleo muito importante para as pessoas que passam por depressão, por ansiedade, então eu gosto de usar muito com a bergamota, que faz um combo aí, a bergamota tem muitos estudos, tá, nessa linha mesmo de depressão. Quando é uma ansiedade mais leve, aí eu gosto de usar uma lavanda com uma laranja doce, se for mais criancinha, eu parto para esse combo, porque não tem muito efeito colateral, não tem contraindicação pesada, né, e tem bons resultados.
Ou a gente também já pode partir aí para uma manjerona, né, uma lavanda e uma manjerona. Então, são óleos essenciais que trabalham bem nesse aspecto aí de ansiedade e tudo. Isso que você falou, na verdade, eu trabalhei muitos anos com medicina, né? Você até falou isso em uns momentos aí. Então, eu trabalhei num laboratório multinacional por quase 10 anos com medicamento, né? Então, eu trabalhei muito com frontal, com esses medicamentos aí, alopáticos e pesados, né? E aí, foi quando eu tive um processo de ansiedade que eu busquei, porque todo mundo que entrou para a aromaterapia, a grande maioria entrou por algum problema, né? Algum profissional assim, ou o filho, a gente tem muitos óleos essenciais, tem aromaterapeutas especialistas em cuidar de autismo infantil, né? Então tem muitas mães que entraram para isso, porque tem óleos que acalmam demais e as mães veem a diferença no dia a dia, não quer ficar entupindo a criança de medicamento, né? Então elas buscam essa alternativa. Então, quando entrei, eu passei por um processo de ansiedade, pânico, e eu não queria ficar tomando medicamento. Eu me achava muito, eu falei, sou muito nova para ficar, porque todo medicamento tem um efeito colateral lá no futuro, é um Alzheimer, perda, né, que é demência, ou sobrecarrega de um lado. Então, eu falei, gente, eu preciso procurar uma alternativa. Então, foi nesse momento. E entrar para esse universo, Lu, você acaba também abrindo outras portas, porque cada vez que você busca mais conhecimento e se liberta um pouco, sabe, do que é imposto, né, pra gente, você acaba encontrando outros caminhos, assim, bem interessantes, viu? Vocês estão acompanhando um bate-papo super bacana com a aromaterapeuta Flávia Bove. Agora, vamos ver um pouquinho do nosso patrocinador, a Regatas Academia. Quer cuidar do seu corpo e ainda contar com a orientação dos melhores profissionais do mercado? Seu lugar é na Regatas Academia. Na Regatas, você tem uma infraestrutura com equipamentos modernos e atendimento personalizado e especial. Na academia, você cuida da sua saúde e melhora a sua qualidade de vida. A Regatas tem planos e condições ideais que se encaixam na sua realidade. Não perca, venha pra cá! Voltando, agora, Flá, vamos falar Oi, tô aqui. com as mulheres, curiosidades que as mulheres têm. Não, acho que não só as mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres. O que é legal para cabelo e pele? Cabelo e pele, tá? Então vamos lá. Se você tem um cabelo oleoso, né? Vou dar várias dicas aqui para várias situações. Um cabelo oleoso ou que está com algum fungo, né? Que é caspa, seborreia, alguma coisa assim, você tem que usar o melaleuca, tá? O melaleuca, ele é antifúngico e pode usar também um pouquinho da canela. Só que a canela, ele é um óleo essencial, dermocáustico, né? O que é isso? Ele é muito potente. Normalmente os óleos e o óleo de canela, para você ter ideia, ele possui o eugenol. Então, o eugenol é um dos antifúngicos mais potentes que a gente tem, tá? Então, pode usar aí, para esse caso de caspa, seborreia, usa juntos dois, né? Diluído aí num óleo vegetal. Pode ser um óleo de coco, pode ser um óleo de amêndoas, pode diluir no shampoo neutro, tá? O shampoo também é uma base, não pode ser shampoo de mercado, tem que ser um shampoo 100% neutro, senão não vai funcionar, tá? Não pode usar óleo mineral, tipo óleo Johnson, nada disso, porque esses óleos, eles formam uma película em cima da pele, uma barreira, né? Então aí o óleo essencial não consegue entrar, tá? É como se a molécula do óleo essencial fosse maior que a abertura dos nossos poros. Então, só o óleo carreador que faz esse mergulho aí para dentro da nossa pele. Então, se o cabelo for só oleoso, pode ser um melaleuca, tá? Se o cabelo tiver ressecado,
você pode usar o Ylang Ylang, ele é um óleo essencial excelente para hidratação. Podem usar, depois vocês me contam. Junto com óleo de coco, fica maravilhoso, tá? Para cabelos, para queda capilar. Queda capilar são 3 óleos essenciais que eu gosto de misturar e eles ficam assim perfeitos. Então você vai colocar alecrim, que ele é vasodilatador. O óleo essencial de cedro de Atlas, ele é um óleo também que vários estudos mostram a sua atividade no crescimento, tá? Tanto que um estudo, voltando só um pouquinho no alecrim, foi um estudo com 2 miligramas de minoxidil e óleo essencial de alecrim. Os dois tiveram o mesmo crescimento, né? Os pacientes tiveram o mesmo crescimento, foi um estudo de 6 meses. Só que os pacientes que utilizaram o alecrim, eles não tiveram os efeitos colaterais do minoxidil. E quais são vários efeitos colaterais do minoxidil, tá? Porque ele era um medicamento que era para hipertensão, né? Ele era tipo de 20 miligramas, 10 miligramas para hipertensão severa. E aí eles diluíram para tipo 0,25 até 2 miligramas. Eles perceberam que quando as pessoas tomavam, crescia o cabelo. Só que cresce também, tem hipertricose que ele dá. Começa a crescer pelos no rosto, pelos na orelha, cresce pelos em outras partes do corpo. Esse é um dos efeitos colaterais que mais acontecem. Também, lógico, uma redução da pressão. Então, se a pessoa tem pressão baixa, não pode usar. Então, se você pode optar por um óleo essencial, para que você vai utilizar? Né, testa primeiro, né, para você depois não ter que partir para esse tipo de medicamento, né. Então, pode colocar o alecrim, o cedro Atlas, e pode colocar também uma lavanda. Por quê? A lavanda, ela é anti-inflamatória e calmante, tá? Então, ela vai ter essa função aí no seu cabelo. E esse tipo de sinergia que a gente chama é mistura, tá? Só pode ser aplicada no couro cabeludo, ela não é daí para o restante do cabelo. E pode aplicar aí umas 2 a 3 vezes na semana. Aplica à noite, pode usar, eu vou até passar aqui mais ou menos, vou passar a receita certa para vocês anotarem, tá? Desta fórmula do crescimento, e aí as outras que vocês tiverem interesse, pode me chamar no Instagram. Você vai utilizar 30 ml de óleo vegetal. Então, você pode usar aí um óleo de jojoba, óleo de coco, ou qualquer óleo vegetal, óleo de amêndoas, até azeite entra, porque é um óleo vegetal, tá? E aí, você vai colocar 24 gotas divididas entre esses 3 óleos. Então, pode ser 8 gotas de cada, 8 gotas do alecrim, 8 gotas do cedro, 8 de lavanda. Aí, só misturar e fazer essa aplicação toda noite. Tá? Vocês vão ver que é um excelente medicamento, assim, que vai melhorar muito essa situação, tá? Pele, Lu, que você me perguntou. Então, pele oleosa acneica é o melaleuca. Não tem como fugir dele, tá? Ele é cicatrizante, pode colocar o melaleuca e a lavanda. O melaleuca, você usa ele mais assim, se você tá com espinha, aquelas espinhas, sabe, fica vermelhinha, ele seca, pinga uma gotinha, cicatrizou, acabou. Né? E a lavanda também, ela é mais essa parte, ela vai regenerar, vai acalmar, também tem molécula cicatrizante, então eu gosto muito deste combinho aí, tá? Para rejuvenescimento, essa parte aí de estética, o óleo de rosa mosqueta não tem igual, tá, gente? Ele tem que ser puro. Ele é um óleo que tem várias vitaminas. Até fiz um reels citando todas as vitaminas do rosa mosqueta. Você gosta, Lu? Tá vendo sua cara? Você gosta do rosa mosqueta? Eu uso. Usa? Eu uso. Então, ele é muito bom, as pessoas, elas não têm a dimensão do que tem dentro desse óleo, né, porque o marketing de grandes empresas é tão pesado e às vezes, né, isso acaba passando despercebido, mas assim, se você olhar, e outra, colocar um rosa mosqueta, tem um óleo essencial, tem o Immortelle, que é um óleo essencial, eu sempre dou essa dica. Por quê, Lu? Tem um produto da L'Occitane, tá? Ele custa R$400. Depois você dá uma olhada. Ele chama Immortelle, tá? Ele é super, vende super porque é um super marketing. O Immortelle nada mais é do que o óleo essencial Immortelle, porque ele é extremamente rejuvenescedor. Ele é uma flor. Immortelle é uma flor. E as moléculas extraídas dessa flor são super potentes.
Então, se você usar um rosa mosqueta com esse óleo essencial, é maravilhoso. Só que eu falo, para a gente chegar nisso, Lu, é muito estudo, entendeu? É muito tempo de dedicação, porque para a gente ler rótulo, né? Então eu faço muito isso. Ler rótulo, ver o que está Com usando, o que certeza. não. Então aí a gente chega nessas fórmulas aí. Vamos falar um pouquinho sobre alguns grupos específicos, assim, por exemplo. O que é interessante para gestante usar? Então, Para a saúde da gestante? gestante, às vezes a gestante ela pode ter um enjoo, né? Após um período de gestação, depois do quarto mês, assim, né, que a gente indica um óleo de limão siciliano. E a lavanda após os 3 meses. Eu não indico mais nenhum óleo e uma laranja doce, que é um óleo para acalmar também. Porque, Lu, as moléculas que nem óleos assim para questões de respiração, tem óleos que tem umas moléculas que eu não gosto, não. Para gestante, a gente toma muito, muito cuidado. Na verdade, idoso também, com função hepática, que nem você falou de gestante, né? Não sei se a gente vai, qual vai ser o próximo passo aí, mas tem que ter bastante critério aí com essas pessoas, viu? Com esse grupo a gente chama de grupo de risco, porque realmente tem que tomar cuidado, né? E com crianças, o que é interessante para as crianças? O que o que uma pessoa pode dar para o filho? Exatamente, isso é muito legal, porque eu vou voltar um pouquinho naquele ponto. Mamães, cuidado quando uma pessoa vem com protocolos de aromaterapia que peçam para essa criança ingerir. Nós já pegamos casos assim muito sérios, né? Não pergunte antes se a pessoa é formada em aromaterapia, né? Não aceite qualquer coisa que te peçam para fazer, né? Porque os óleos essenciais podem ter efeitos importantes no seu filho. Então, o que a gente indica? Óleos que são super seguros. Lavanda, laranja doce, um limão siciliano ali para imunidade, a gente usa muito, mas uma ressalva, tá? Óleos cítricos, limão siciliano, bergamota, a laranja doce é a única que não produz essa substância que eu vou falar agora, que chama furanocumarina, que é uma substância que mancha a pele. Então, se você passar um óleo essencial, mesmo diluído em uma criança, né, ela se expor ao sol, a pele dela vai manchar numa cor escura, porque esse óleo é fotossensível, ele mancha no sol, tá? Fica igual mancha de limão. Então, precisa tomar muito cuidado, tá? Então, basicamente, para criança e para a linha respiratória, a gente entra ali com uma melaleuca, que é um óleo que. Porque criança, né, Lu, não foge muito disso, né? É um catarro Sim. que a gente tem que a mãe quer ajudar ali, uma criança asmática, que a gente já entra com protocolo de imunidade, né? Ou a criança está meio chateada, que mudou de escola, ou está passando por problemas com amigos, então daí a gente entra com óleos ali para ela se sentir mais segura, para a gente trabalhar um pouco na psicoaromaterapia. Então, dá para trabalhar bem, viu, com as crianças. E Tem os criança que pés? está mais irritada, né? Sim. Aquelas crianças mais nervosas, né? Que mais Mais irritadas. nervosas. O primeiro ponto que eu pergunto para a mãe é sempre a questão do sono. A gente sempre vai cuidar primeiro de qualquer problema é o sono. Porque uma criança que não está dormindo bem, que está sem o sono, ela também já está mais estressada, né? Aí depois da gente cuidar do sono, a gente entra aí. Que aromaterapia, você não pode fazer tudo de uma vez, né? Senão você até. Não existe isso, né? A gente vai uma coisa por vez, para a gente até poder identificar realmente o que está, né, acontecendo ali, né? E os nossos animais de estimação, os nossos pets? O que a gente pode dar de óleos essenciais para eles? Então, os pets, eles podem, né, utilizar os óleos essenciais. Existem muitos veterinários já utilizando os óleos. Com o pet, a gente não pode colocar a inalação perto, né, porque eles sentem a parte olfativa deles é infinitamente mais avançada que a nossa, né? Então, a gente pode borrifar na caminha e borrifar no ar, só, tá? Tem veterinário que até usa na pele, mas aí você vai ter que ter aquela proteção. Então, por exemplo, eu não indico, né? Você sabe que a Rainha Elizabeth, ela desenvolveu um perfume para o cachorro dela de bergamota.
Aquela senhora é avançada mesmo, né? Sim, Ela é das boas. ela é, com certeza. Então, pode a bergamota, pode a lavanda, um lemongrass, né, que é legal até para tirar essa questão de pulga, ajuda muito, tá? Inclusive, agora, eu falando nisso, eu lembrei da dengue, tem óleo essencial, dá pra gente fazer protetor, Ah, não é repelente, tipo um repelente, assim. repelente, Ah, isso, maravilha, maravilha. Estamos, assim, com os números só subindo, né, dos eu casos de vi, dengue. tá um absurdo, né? É um absurdo, com certeza. Eles não param de crescer. Então Então, tem um jeitinho aí de fazer um repelente, então. isso. Então, saiu um estudo, também deixei no meu Instagram, tá? Foi feito um estudo com óleo essencial que ele realmente repele o inseto, né? Não chega na pele, tá? Então, isso é muito legal para quê? Para as crianças, porque todos os repelentes têm composição química, e aí o pessoal É, está se entupindo, sim. né? Então, tem alguns óleos que dá para a gente fazer. Então, a gente vai colocar, é, pode ser aí, o citronela é um dos mais utilizados, né? Porque ele já repele mesmo, óleo essencial, já é utilizado em vários lugares aí a própria citronela, né? Mas a gente tem óleo essencial de citronela, e aí a gente pode usar junto o peppermint, que saiu nesse estudo, então, pode usar com tranquilidade. Eu tenho lá no meu Instagram, quem quiser eu passo a fórmula, tá? Porque são 4 óleos essenciais e nesse caso não é com óleo, o veículo dele já não é com óleo vegetal, ele é com álcool de cereais, que é um álcool que a gente pode usar na pele. Eu, Então, aí eu, tem que fazer direitinho. e eu fiquei muito curiosa em saber essa receita especial aí do desodorante natural e potente. Conta aí pra gente. Então, olha, esse desodorante, o que que você vai precisar? Um vidrinho, aí pode ser de 60 ou 100 ml, daqueles de espirrar, tipo esses vidrinhos assim, ó, que é esse pump, né, de sprayzinho. E aí você vai colocar 50 ml de leite de magnésia, tá? Isso vende aí em qualquer farmácia. Leite de magnésia é um componente natural. E o que que acontece com o suor? Ele não são as bactérias que proliferam, né, que fazem com que venha aí esse odor. E o leite de magnésio, ele possui substâncias que não deixam elas proliferarem. Então é bem legal. E junto com o leite de magnésio, então nós vamos colocar 50 ml do leite de magnésia, uma colher de sopa de água filtrada, eu tô lendo aqui para não passar errado para vocês, tá? 15 gotas do óleo essencial de melaleuca, 5 gotas do óleo essencial de lavanda e 5 gotas do óleo essencial de alecrim, tá? Essas 5 gotas de óleo essencial de alecrim pode usar tranquilamente, que nesse caso não vai, essa concentração não tem o poder de causar nenhum mal, tá? Para quem tem hipertensão, Não vai tá pra bom? corrente Porque sanguínea, né? não, e também ele tá numa dosagem, porque assim, Lu, como que a gente trabalha na aromaterapia? Então, nós temos um protocolo, uma diretriz. Então, tantas gotas para tanto ml de óleo essencial, vamos supor, nós temos 0,5% de concentração. Então, vamos supor, para o rosto, a gente pode usar até 4% de concentração, entendeu? Pele, tantos por cento. Aí, através dessa concentração, eu consigo saber quanto que tem de óleo essencial ali, né? Se é prejudicial, se não é prejudicial, se pode acontecer de dar algum problema. Por isso que a gente fala, todo indivíduo, por isso que eu não posso passar, não é qualquer fórmula que eu posso chegar aqui e passar para vocês. Porque, de repente, uma pessoa que vai usar não pode usar. Então, não pode usar porque pode ter um efeito colateral. Então, isso que eu estou passando aqui pode usar tranquilamente, que não vai ter efeito colateral por conta da concentração. Flá, muito obrigada. Infelizmente, chegou ao fim Nosso aí o tempo. nosso tempo, mas assim, obrigada de coração pela aula, porque você deu uma aula aqui pra gente, né? Então, eu queria te Imagina, eu que agradeço a agradecer, ter oportunidade. aceito o convite, ter participado. E se você quiser também, passa aí pra gente o seu Instagram, né, para as pessoas poderem entrar em contato, você dá essas dicas tão importantes. Sim, meu Instagram é @flaviabovearomas.
E eu que agradeço, e assim, eu adoro esse tema, eu adoro aromaterapia, então eu fico aqui, se me soltar aqui, eu fico falando, sem parar. Muito bom, Eu que maravilhoso. agradeço o convite. Eu que Estou sempre à agradeço. disposição, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Até logo. Até logo. Estamos terminando aqui, né, o podcast Você Mais Saudável. Até breve, até a próxima semana.